Durante a pandemia, diversos inquilinos conseguiram negociar seus aluguéis e mantiveram seus contratos sem reajuste. Mas agora a situação se inverteu e o preço dos aluguéis está em grande escalada desde o ano passado. Mas é importante você estar ciente que existem limites para esses aumentos. Fiquem comigo até o final desse vídeo, que eu vou mostrar as leis aplicáveis para esses casos, bem como trazer dicas importantes para você se atentar na hora de assinar o seu contrato de locação. Para você que está chegando agora no canal, meu nome é Fabrício Bragato e aqui nós falamos sobre o mercado imobiliário de uma maneira simplificada para você que quer investir nesse mercado ou para quem quer apenas realizar o sonho da sua casa própria. Bom, para começar, vamos analisar a situação na cidade de São Paulo. Esse gráfico mostra os valores de locação residencial na cidade de São Paulo em relação ao IGPM, que para quem não sabe, é um dos índices mais comumente utilizados para reajuste dos aluguéis. Então vocês podem ver aqui que em maio do ano passado, o IGPM estava girando ali em torno de 10,7% e o reajuste dos aluguéis estava na faixa de 2,2%. E a partir daí, o valor começou a subir bastante, até chegar em abril desse ano em 15,7% praticamente no reajuste das locações e um IGPM negativo em 2,17%. Isso mostra que há um descolamento absurdo entre o valor dos aluguéis e a inflação do período. Mas daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor o que acontece aqui e por que esse número está tão descolado da inflação que normalmente deveria ser utilizada para reajustar os aluguéis. Quando a gente avalia esses números a nível nacional, a gente vê que a situação é muito pior. Esse índice que eu estou te mostrando, ele mostra a variação dos aluguéis nos últimos 12 meses e também aqui a variação mensal. Mas vamos analisar aqui a termos anuais, que é o que é mais relevante para a gente na hora que a gente avalia o reajuste. Como vocês podem ver, ele está aqui em abril desse ano 17%, mas desde o começo do ano ele já está girando aqui na faixa de 17% de aumento na base anualizada. Mas olhando aqui, quando a gente vê apartamentos maiores aqui de 4 dormitórios, esse reajuste ele foi muito menor. E ele foi aumentando conforme a quantidade de dormitórios que esse apartamento tem. Esses aqui são os de 3 dormitórios, cujos reajustes já está um pouco próximo da média, mas ainda um pouco menor. E aí quando a gente chega no de 2 dormitórios, ele subiu ainda mais e um pouco mais ainda no de 1 dormitório. Isso reforça algo que eu já disse para vocês em vídeos anteriores, que imóveis menores trazem uma melhor rentabilidade para vocês. Inclusive quando você vai reajustar o aluguel, você consegue negociar valores maiores do que quando você tem imóveis de grande porte. E embora esses números sejam bastante altos, nem todo mundo está sujeito a esses aumentos. E enquanto eu vou explicando esse ponto para você, vai deixando a curtida nesse vídeo e se inscrevendo aqui no canal. Isso nos motiva a continuar trazendo esses conteúdos e informações para vocês. Bom, a principal regra que limita o aumento do seu aluguel é o índice de reajuste do seu contrato, que como nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês, consta aqui no quadro resumo no final do contrato. E como vocês podem ver, o índice de reajuste utilizado nesse contrato é o IGPM, que é o índice que eu acabei de mostrar para vocês. Mas eu queria mostrar esse trechinho da lei do inquilinato que fala exatamente sobre como deve ser definido o aluguel. Nas locações residenciais, é livre a convenção do aluguel quanto a preço, periodicidade e indexador de reajustamento. Na prática, isso significa que você é livre para negociar ou com seu inquilino ou com o locador do imóvel que você mora ou que você quer alugar, tanto o preço quanto as condições de reajuste do aluguel. No entanto, essa outra lei, no seu artigo 2º, inciso 1º, diz que é nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de periodicidade inferior a 1 ano. Logo, qualquer reajuste que você tenha no valor de locação desse imóvel, ele deve ocorrer no mínimo com 1 ano depois que você assina o contrato e em periodicidades iguais depois disso. Ou seja, o proprietário do imóvel
não pode reajustar o aluguel como ele bem entender, com o valor que ele achar mais adequado, mas sim seguir aquilo que está no contrato. Logo, considerando o exemplo que eu trouxe para vocês, cujo contrato era reajustado pelo IGPM, e supondo que o mês de referência para o reajuste seja abril, nesse ano o contrato não sofrerá reajuste, né? Normalmente você não vai ter um desconto, tá? Porque os contratos consideram a variação positiva do índice. Mas se o contrato tivesse como mês de referência março, ele seria reajustado em apenas 0,17%. E aí você vai me perguntar, Fabrício, se o valor do IGPM foi negativo esse ano, como que os aluguéis estão sendo reajustados a índices de 17%, 18%? Porque diversos contratos, primeiro, ou não são reajustados pelo IGPM e utilizam outros índices de reajustes, como por exemplo o IPCA ou qualquer outro índice de inflação oficial do país. Além disso, diversos contratos podem não ter uma cláusula que limita esse valor a um índice específico. Então, o proprietário do imóvel fica de certa forma livre para colocar o valor que ele quiser, principalmente naqueles casos em que não há um contrato firmado. Então, por isso, é importante que além de você ter um contrato, que ele tenha um indexador para limitar o valor dos reajustes. Mas além disso, o aumento dos aluguéis está atrelado a um outro ponto que está relacionado a uma das dicas que eu vou trazer para vocês daqui a pouco. Então continua comigo. Normalmente, os contratos têm uma cláusula que determina o seu prazo de vigência. Esse contrato pode ser de 12 ou 30 meses, que são os mais comuns. Mas eles também podem ter outros vencimentos, dependendo do que você negociar com o proprietário do imóvel. E a partir do momento que esse contrato vence, o proprietário acaba ficando livre para poder fazer o reajuste da maneira que ele bem entender. É comum que os contratos de 30 meses ele tenham uma cláusula de permanência de 12 meses, a partir do qual você pode cancelar o contrato sem nenhum custo, sem ter que pagar nenhuma multa. Como essa daqui que eu estou mostrando para vocês. Rescisão pelo locatário nos primeiros 12 meses com multa. Após os primeiros 12 meses, sem multa, desde que respeitado o aviso prévio de 30 dias de antecedência. Já no caso desse contrato, pelo locador, não é possível a rescisão, exceto ao final do prazo de vigência desse contrato, que são os 30 meses que eu acabei de mostrar para vocês. E nem todos os contratos têm a cláusula dessa forma. Alguns deles permitem que o locador solicite a rescisão depois dos 12 meses também. Então, como forma de vocês evitarem as possíveis flutuações no preço dos aluguéis, como as que nós estamos vendo agora, é importante que você tenha uma cláusula desse tipo que garante que você terá seu aluguel reajustado somente pelo índice de inflação indicado no contrato durante todo o período de vigência desse contrato. Todos os links que eu utilizei nesse vídeo eu vou deixar disponível para vocês nos comentários aqui embaixo. Se vocês ficarem com alguma dúvida sobre tudo isso que eu expliquei para vocês, deixa aqui nos comentários que eu vou responder para vocês com todo prazer. E para você que quer comprar um imóvel, mas não sabe por onde começar, nós aqui na Bragato temos uma equipe especializada para ajudar vocês nesse processo. Desde a busca e escolha por um imóvel, até a análise da documentação do imóvel e das contrapartes envolvidas na negociação. Além disso, eu incluí recentemente no nosso escopo de trabalho diversas orientações acerca da obtenção de financiamento, incluindo saber se você pode ou não pagar por um determinado imóvel, ou se você vai conseguir a aprovação de crédito. Lembrando novamente que o nosso trabalho é totalmente independente. Nós não somos nem um corretor de imóveis e nem uma imobiliária. Para conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, fale com a gente através dos contatos que estão na descrição desse vídeo. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Se vocês ainda não são inscritos no canal, façam isso agora, deixe a curtida nesse vídeo e compartilhe ele com as pessoas que você conhece para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.